Fala, Fernando. Satisfação aí retornar para a primeira entrevista de 2021. Que todos tenham um ótimo 2021, todos que estão assistindo a nós. E, Fernando, conta aí para nós um pouquinho sobre a entrevista de hoje. E aí, pessoal? Olá a todos, né? Satisfação de novo estar aqui. Vamos dizer que seja a segunda temporada, né? Do nosso canal. Então, o projeto agora cresceu, é um projeto de extensão, a equipe está crescendo. E hoje vamos ter uma convidada, né? Que está voltando para uma nova entrevista. Ela já esteve aqui, falou sobre treinamento intervalado e doenças cardíacas. E hoje ela vai falar sobre exercício físico, né? Preparação física para montanhismo. Então é um tema bem diferente, né? E a gente vai aprender muito. Então eu espero que vocês gostem. E fala aí, Fabrício, quem apresenta o nosso convidado aí, por favor. Novamente, né? De volta a Luciene Azevedo. A Luciene, ela é especialista em reabilitação cardíaca pelo INCOR. Ela também é mestre e doutora também pelo INCOR. E ela realizou ainda seu pós-doutorado na Alemanha, onde ela estudou sobre o treinamento intervalado. Hoje, atualmente, ela faz o seu segundo pós-doutorado no Instituto do Coração, em São Paulo, onde ela investiga questões relacionadas ao infarto do coração e terapia de sonotrombólise. Então, é claro que nós vamos começar o ano pedindo a vocês para fazer a inscrição no canal, divulgar aí esse vídeo e acionar o sininho lá das notificações. Então, já a gente volta com a Luciene. Bom, já estamos aqui com a Luciene. Luciene, seja muito bem-vinda de novo, né, ao nosso canal. É uma grande satisfação aí recebê-la novamente para falar de outra coisa que não tem nada a ver, entre aspas, com o que você vai falar aqui para nós hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Fernando. Para mim é um prazer enorme estar de volta no canal. Gostaria de parabenizar vocês que estão, né, desenvolvendo conteúdos super interessantes para o canal. E eu acho que esse é o caminho, a gente divulgar cada vez mais a ciência. Parabéns para vocês e vamos em frente. Obrigado, Luciene. Nada. Luciene, fala um pouquinho, antes da gente falar, né, sobre esse assunto, que é o montanhismo, que o exercício físico tem tudo a ver com o montanhismo, como a gente vai conversar aqui um pouco hoje. Conta para nós aí a respeito de um curso, né, que parece que você vai ministrar aí nos próximos dias. Como é que é essa história aí? Isso mesmo, Fabrício. Quando eu me mudei de Belo Horizonte para São Paulo, ali por causa das minhas experiências práticas e vivências aí em Minas, né, que a gente nasce já indo para a montanha, né, vai acampar, vai subir as montanhas. Então, era uma coisa que eu gostava de fazer muito já, desde jovem, desde a época da faculdade. E quando eu vim para São Paulo, eu falei, gente, eu preciso conhecer, né, pessoas enfim, que tenham essa mesma vontade de ir para a montanha, de se exercitar, contato com a natureza. E aí eu eu decidi que eu ia fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis, embora não fosse São Paulo. Eu fiquei sabendo que ia acontecer no Rio de Janeiro. E eu fui numa loja de esportes comprar aí um sapato adequado. E lá eles me falaram que o pessoal do Clube Alpino Paulista, aqui em São Paulo, estava organizando justamente essa saída. Então foi a minha grande sorte. E 2 dias depois eu fui até a sede do clube e lá eu me inscrevi e participei com eles. Foi o início aí dessa grande história que coincidiu com a minha chegada em São Paulo em 1994. E de lá para cá eu procurei fazer todos os cursos de formação, né, de montanhistas que o Clube Alpino Paulista oferece. Então desde escalada em rocha, que inclui uma série de conteúdos teóricos importantes, até o curso de autorresgate, escalada em gelo. E depois disso, ao longo de todo esse processo, eu fui cada vez mais fazendo vivências, né, de idas para a montanha, de expedições. E agora o Clube Alpino Paulista
resolveu, por causa também da pandemia, fazer a parte teórica de formação de montanhistas totalmente online. Então, eles me convidaram para ministrar justamente a parte de fisiologia do treinamento físico para montanhistas. Então, dentre os conteúdos de formação teórica do montanhista, este é um que está sendo implementado e, assim, com conteúdo bastante relevante dentro da educação física, né? Que aí entra a nossa área e da importância que o exercício físico tem e para que as pessoas conheçam como elas podem se preparar, né? De uma forma melhor para conseguir enfrentar esses desafios, né? Para ir para a montanha. Luciene, como é que existe uma preparação específica para o montanhismo? Existe um conhecimento teórico, científico, né, específico para isso? Então, como é que é isso? Como é que você vê a situação hoje, por exemplo, ligando a ciência, né, com esse tipo de exercício e nessa situação? Olha, a gente sabe, e hoje a gente vê cada vez mais aqui em São Paulo e assim, perto, né, da capital paulista, a gente tem a Serra da Mantiqueira, e ela vai ao longo aí atingindo o estado do Rio de Janeiro, né, de Minas Gerais, faz a divisa com o estado de Minas Gerais, e a gente vê uma prática cada vez maior de pessoas, né, indo para a montanha. Mas o que a gente quer trazer sempre, e essa é a ideia do clube, é que as pessoas tenham uma consciência, né, e um aprendizado mínimo para poder realizar essa prática, porque a gente sabe que é um exercício que não é assim, qualquer exercício físico. Então, além do preparo que a gente precisa ter, é importante que a gente tenha conhecimentos básicos, por exemplo, de orientação, né, navegação na montanha, por exemplo, sobre meteorologia. Então, uma série de aspectos que é importante as pessoas terem conhecimento básico, por exemplo, o tipo de vestuário que é importante eu ter, o que eu levo na mochila, se eu vou caminhar por um dia, se eu vou participar de uma expedição, né? E, associado a isso, a parte do preparo físico, ela é fundamental, porque isso pode colocar em risco, né, a sua finalização de uma expedição ou não. Eu mesma cheguei a vivenciar pessoas que não tinham preparo físico adequado e que ficavam no meio do caminho, né? Porque não conseguiam chegar, por exemplo, na área de camping, no tempo previsto, por exemplo, numa travessia de montanha. E isso é muito complicado, porque você tem os pontos certos para acampar e se você não se prepara, você pode colocar em risco sua própria vida, né? Então, é uma questão, assim, do tempo que você tem para chegar no cume. Então, existe um horário de sair, existe um horário previsto de chegar, que é o horário melhor. Por quê? Porque a montanha, ela possui um microclima. E esse clima, ele pode mudar muito de uma hora para outra. Mesmo estando o céu todo limpo, quando você sai, tem, então, determinadas regiões que, a partir de 1, 2, 3 horas da tarde, o tempo vira. Então, isso tudo implica o quê? Ter uma preparação física adequada, né? E dentro da preparação física, existe uma série de aspectos importantíssimos que a gente tem que se preocupar. Que vai desde a preparação do condicionamento cardiorrespiratório até a preparação do fortalecimento do sistema musculoesquelético, por exemplo, propriocepção, então você vai caminhar em terrenos onde você tem uma irregularidade imensa, com pedregulhos, às vezes caminhar sobre pedras, rochas assim, muito inclinadas, então vai te colocar à prova a estabilidade do seu tornozelo. Então, todos esses aspectos, né, e são aspectos muito importantes, por exemplo, o peso da mochila que você vai carregar, então você tem que fortalecer o abdômen, tem que fortalecer a lombar, né, esse equipamento tem que estar adequado, ok, mas você vai carregar, além do peso do seu próprio corpo, uma sobrecarga grande, né, que geralmente está em torno de 20% do seu peso corporal, às vezes até mais. Então, tudo isso coloca uma sobrecarga maior ainda sobre o seu corpo. Se você não se prepara previamente, você vai implicar ou uma frustração que você não vai conseguir atingir seu objetivo, ou até em risco, dependendo do que você vai se propor fazer na montanha. Então, situações como torção de tornozelo, então, pode acontecer? Pode, mas se eu me preparar para isso, e se isso acontece, vai ser num grau menor, né, de lesão, a gente sabe que a recuperação ela é melhorada quando eu tenho um preparo físico adequado. Então, a gente tem que pensar em vários aspectos a serem trabalhados na preparação física e sempre pensar voltar para a especificidade, né? Então, o que é muito parecido com o que a gente faz de subir escada, de corrida, de caminhar e correr em subidas, né?
Isso é difícil encontrar muitas vezes em grandes cidades. Mas as pessoas, na sua grande maioria, deveriam tentar buscar um preparo físico na grande cidade. Ok, você pode caminhar e correr no asfalto, na esteira, você pode fazer degraus na academia, mas, com frequência, você precisa buscar esses ambientes para você fazer essa preparação mais específica, né? Então, na região aí de Diamantina, por exemplo, a gente sabe que tem muitas trilhas. Vocês têm o Parque Estadual de Biribiri, vai embora, vai fazer trilha aí num ambiente específico, né? Não dá para a gente ficar só na academia, só no ambiente fechado. Ela tem que pensar em todos esses aspectos. Eu acho que, por exemplo, quem mora em cidade grande, né? O grande desafio deve ser simular essas situações, né? Porque aqui, né? Por exemplo, eu saio aqui, eu dou 5 quilômetros, eu estou em contato com a natureza, mas em alguns lugares não é possível isso, e você treinar, né, simulando essas condições, eu acho que é um grande desafio para essa preparação física específica. Eu acredito que esse que vai ser abordado lá no curso também, né? Exatamente. Então, no curso eu vou abordar inicialmente as questões da fisiologia, né, do exercício. Eu acho que é importante as pessoas terem conhecimento de que é importante fazer uma avaliação prévia, que é importante que um profissional que elas venham a ter para orientar o treinamento físico entenda da fisiologia, porque se a gente não entender da fisiologia do exercício, eu não vou poder fazer uma boa prescrição de exercício físico, né? E, por fim, a terceira aula vai ser voltada para exemplos, né, da periodização, por exemplo, de uma expedição, de uma travessia de montanha. Então, tentar levantar esses aspectos que a pessoa, junto com o seu profissional de educação física, o preparador físico, vai pensar nesses aspectos para montar uma periodização de treino mais próxima da realidade do montanhismo. É exatamente essa a ideia. E o conhecimento que eu tenho que ter, porque eu vou, né? Indivíduo, por mais que ele não tenha essa formação em educação física ou áreas da saúde, ele tem que ter em mente que é um esforço geralmente alto. Né? É claro que isso é um aspecto que é importante colocar. Se eu me preparo bem, esse esforço vai ser minimizado, né? Então, o que não pode acontecer é pessoas que não têm preparo cardiovascular se propor a fazer esse tipo de atividade, principalmente travessias ou atividades que vão ter aí 2, 3, 4, 5 dias de exercício físico contínuo de longa duração, né? Então, é importante ter a consciência do que você precisa, né? Do que você precisa para começar a pensar num bom planejamento de preparo físico. Aqui a gente tem a possibilidade, inclusive, tem pessoas que adoram aqui subir o Pico do Itambé. Né? Muitas pessoas, eu até hoje não tive coragem, não, mas eu sei de muita gente. Acho que o Fernando já foi, não já? Já foi. 2,22. 2.000 metros? E 22. Nossa, 2,22. Excelente. É muita coisa. Eu vou ter que ir aí. Não, é uma escalaminhada bem... Uma escalaminhada bem legal. De aderência, em rocha, né? Demais. Luciene, você tocou num ponto aí, e com certeza eu sei que deve ser curiosidade de muita gente, que coincidentemente você acabou sugerindo, né, ou mandou para o Fernando aí um artigo científico, que eu achei extremamente curioso, porque ele fala de custo energético do montanhismo, e eu vi, assim, né, a duração, se não me engano, era ski country, e tinha mais uma atividade. Acho que era escalada. Escalada alpina, né? Exato. E aí a duração média da prova foi quase de 30 horas. E aí eu fiquei, né? Aí você imagina ali o custo energético disso, que foi uma das coisas que o trabalho avaliou, e o sistema cardiovascular numa situação dessa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse custo energético aí, né? E daí a importância do preparo, né? Exatamente. É justo isso, Fabrício. Além do preparo físico, é super importante, aí vai ter a continuidade pelo Clube Alpino Paulista, vai vir um curso de nutrição também voltado para o montanhismo e depois um curso de navegação e orientação. Então é bem legal que esses conteúdos que a gente já pode ir adiantando da parte teórica, a gente vai adiantando para a formação. E depois tem que ir para a rocha, tem que ir para a trilha fazer a parte prática, para ter a certificação, né, do curso básico do montanhismo. Mas a parte nutricional ela é fundamental e a gente sabe que ela tem uma implicação no nosso rendimento, né?
o rendimento físico. Tem artigos que mostram que o consumo de carboidrato, ele diminui a frequência cardíaca durante o exercício, faz uma economia de energia durante o exercício físico. Ok, mas para essas atividades, a realidade de ingesta é outra, né? Então, a minha experiência mesmo, a gente costumava até brincar que a Serra Fina, a gente chamava, vamos para o spa Serra Fina. A travessia da Serra Fina, você começa com peso e termina com menos alguma coisa, né? Então, é sempre um gasto energético muito alto, assim como o exemplo desse artigo científico, que eles realizam 29 horas, né, 29 minutos. É impossível você você consumir, né, ter uma ingesta calórica adequada que vá suprir esse gasto. E principalmente quando a gente pensa em expedições de montanha, quem é que vai carregar a comida? Somos nós mesmos, né? Então, você vai pensar 2 vezes o que você vai levar na mochila e o peso que você quer carregar. Então, que alimentos que me dão maior ingesta calórica para que eu possa ter uma perda menor? E a gente sabe que se eu tenho um déficit, muitas vezes você não vai estar só perdendo gordura, né? Especialmente, você vai também ter uma recuperação da sua fibra muscular, isso vai comprometendo ao longo dos dias e pode também ter uma perda de massa magra, né? Isso especialmente acontece principalmente na altitude. A altitude por si só já causa esse efeito, né? E quando eu fiz essa expedição, que nós vamos falar, trouxe algumas fotos de exemplos para vocês, essa expedição de alta montanha, eu realmente não tinha uma vivência prática de quanto que era, mas eu tive mais ou menos uns 3 centímetros de perda no meu short. Quando eu cheguei de volta da expedição, 10 dias depois, na altitude, eu cheguei no hotel e fui colocar o short e falei, nossa, não vai dar, né? Não vai dar para sair com esse short. O problema de você estar falando isso é que muita gente vai achar uma ótima opção para emagrecer, mesmo sem preparo físico, vai querer ir amanhã fazer um montanhismo, né? É o spa Serra Fina, a travessia da Serra Fina, da Mantiqueira, da Serra do Espinhaço, né? Todas essas atividades. Por que elas causam isso, né? Deixando a altitude um pouco de lado por si só já causa, mas é pelo número de horas que você está se exercitando, né? Vocês viram aí nesse artigo 29 horas em 2 dias. Se não me engano, eles dormiram só uma noite. Eu também participei do desafio de ciclismo, que foram 11 horas e 30 minutos. Então, você pedalando o dia inteiro. Então, a gente sabe que a bicicleta acaba tendo um gasto calórico menor, né? Mas na Serra Fina eu cheguei aí com o Polar uma vez e teve um gasto calórico de mais de 2.000 calorias num dia da caminhada, né? E qual a quantidade de alimento que eu estava levando para repor isso, mais o metabolismo de repouso? Não tinha, né? Então, assim, é bastante complicado, vai ter essa perda e, eventualmente, você pode até ver com uma orientação nutricional ganhar um pouco de peso. No meu caso, é uma coisa... As pessoas que estão ali no limite do peso têm que ganhar um pouco antes de participar dessas expedições, porque vai ter essa perda, né? Mas o treinamento físico é fundamental, porque você vai acostumar o seu músculo a passar por tantas horas diárias de exercício físico, né? E aí vai ter que buscar esse balanço, né? Junto com a orientação nutricional, para conseguir minimizar. Nós publicamos também um artigo com os atletas de elite, e nós vimos também que nos atletas de elite, de ciclismo, eles também fazem um déficit calórico, né, no período pós-competição. Eles não conseguem também manter esse gasto ali, pelo menos no 0 a 0, empatado com a ingesta e o gasto, não. Então, mas parece ser uma coisa que não é de um ou outro atleta, que ela existe, mas o que deve ser feito é tentar buscar minimizar, porque isso tem um impacto sobre a performance, né? E outra coisa é a hidratação também. A hidratação é muitíssimo importante, vai ter um impacto na performance, e muitas vezes na montanha você não vai ter pontos de água, né? E de certa forma, não vai conseguir se hidratar com o tempo, né? E assim, você vai falando, né, essa quantidade de cuidados, né, que é necessário para a prática aí do montanhismo, né, e aí a gente pensa que parece uma aula prática de tudo que a gente conhece sobre fisiologia do exercício, treinamento, né, tá tudo ali. Exatamente. Excelente. É interessante até
até observar, Fabrício, que nesse artigo e no outro artigo eu até vou colocar para vocês uma observação em relação à intensidade do exercício. E também quando eu fiz a travessia da Serra Fina, que é considerada uma das mais, né, desafiadoras, você mantém uma frequência cardíaca que está pelo menos abaixo do ponto de compensação respiratória. Eu vou mostrar para vocês aí, aqui. Coloca aí que eu acrescento aqui na imagem. Tá. Joga. Pronto. Pronto? Ok, tá, já deu aqui. Posso falar? Pode falar, sim. Vontade. Tá. Então, aqui é um exemplo para vocês dessa corrida de ciclismo que eu participei. Na verdade, é um desafio, é o desafio Audax, que é a prova mais básica que eles têm, que é 215 quilômetros. Você tem aí para chegar até 12 horas para você ganhar a medalha de participação. Então, aqui no eixo X, a gente tem a duração da corrida e aqui a gente tem a resposta da frequência cardíaca. Então, a gente vai ver que a grande parte, né, da frequência cardíaca se encontra, né, ficou, vamos dizer assim, entre o limiar anaeróbio, que está aqui em torno de 105 batimentos por minuto, até 165 batimentos por minuto. A maioria da resposta, né, da frequência cardíaca ficou dentro dos limiares ventilatórios, o que caracteriza um treinamento físico de moderada intensidade, dentro dessa faixa. Teve alguns batimentos abaixo do limiar anaeróbio, né, mas a grande maioria do tempo, né, a maior parte do tempo, a frequência cardíaca fica com a intensidade moderada. Qual foi a duração total da prova aí? Foi 11h30. Aqui eu tenho o registro de 11h07. O problema aí não é o moderado, né, Luciano? O problema é a duração. Exatamente. Nossa, é muita coisa. Mas ainda assim é importante a gente colocar que eu observei também nesse artigo do esqui cross country, da escalada alpina, que eles mantêm uma frequência cardíaca em 75% da máxima, né? Então, isso também é moderado, né? Possivelmente está abaixo do ponto de compensação respiratória. Porque parece ser um pouco, né, incompatível. Se eu quero fazer uma intensidade muito alta, a gente sabe que a duração do exercício, você não vai conseguir, por 29 horas, manter uma intensidade de exercício muito alta, né? É diferente, a gente sabe, então, tem uma relação aí contrária com o tempo, por exemplo, na maratona, né? E, embora eles façam a corrida, né, os que chegam logo em primeiro, 22 km por hora, 20 km por hora, eles vão fazer ali no tempo, né, 2 horas, 2 horas e 5, eles ainda estão, na sua grande parte, abaixo do ponto de compensação respiratória. Só no fim que eles vão dar o sprint que isso vai. Só que o que acontece? Eles têm um deslocamento dos limiares ventilatórios para muito próximo do máximo. Então, são indivíduos que têm um treinamento muito específico para melhorar o metabolismo aeróbio. Eles têm uma eficiência absurda no metabolismo aeróbio. E isso faz com que a gente consiga realizar esse exercício sem depledar o glicogênio muscular, né? Sem entrar... É diferente do The Wall, né, na maratona, que a pessoa que não se prepara bem ou que acelera muito, quando chega ali por volta do 34º quilômetro, o cara encontra uma parede, né, é chamado The Wall da maratona, e ali ele não consegue mais correr. Por quê? Ou ele não se preparou para correr naquela intensidade que ele foi até esse quilômetro, né, ou ele exagerou realmente nessa velocidade. Poderia até se ter preparado melhor para conseguir correr na velocidade que ele queria, mas ele não fez. Então, ele quebra. Ele não tem comando cerebral que vai mandar o músculo se contrair, porque não tem mais, né? Glicogênio não tem. Ô, Luciane, você está falando aí uma coisa muito interessante. Depois que eu mudei aqui para Diamantina, né? Aqui já teve Ecomotion, que era uma prova, né? Durou semanas, já teve outras provas de corrida de aventura que eu acompanhei, né? E que eu percebi, uma coisa até que eu fiquei um pouco assustado, que assim, tem muita gente que não está preparada, né? Sim. Então, eu acho que você via pessoas que não tinham condições de estar naquelas provas mais curtas, mas que estavam ali por empolgação. Então, acho que esse deve ser um problema também
você olha que fisicamente a pessoa não tem condição de estar ali, né? E muitas vezes ela entra numa situação de hipotermia, né, insolação. Então, eu vi cenas que eu me falo assim, peraí, essa pessoa não devia estar participando dessa prova, né? Então, acho que isso reforça essa necessidade da preparação física. Não é só física, mas tem outros aspectos também que são importantes, né? Exatamente, Fernando. E a gente vê que realmente as pessoas pecam nesse aspecto e colocam em risco a própria vida, né? É muito complicado, porque a gente já viu alguns artigos científicos, esse, por exemplo, do relato de caso da corrida de bicicleta de 11 horas e 30, mantendo aquela intensidade moderada, a gente viu que não existe a liberação de marcadores de injúria cardíaca, né, de necrose do miocárdio, não houve disfunção do ventrículo esquerdo, mantendo longa duração, ok, mas a intensidade é moderada. Mas outros pesquisadores já demonstraram, por exemplo, após a corrida de maratona de Boston, que houve sim injúria cardíaca com aumento de marcadores, né, específicos como troponina, que mostra lesão do miocárdio com disfunção da função do ventrículo. Mas, olha que interessante, eles viram que isto principalmente foi maior nos indivíduos que tiveram uma quantidade de treino menor. Então, ele subdividiu em 3 grupos e ele dividiu treino semanal da pessoa, né? Quilometragem semanal que ela fazia. Então, aqui eu não lembro exatamente, abaixo de 60 quilômetros, entre 60 e 110 quilômetros por semana, acima de 110 quilômetros. Então, as pessoas que faziam uma quilometragem semanal maior de treino tiveram menor injúria. Por quê? Porque durante a corrida, essa intensidade de esforço, ela vai ser menor, porque ele se preparou para isso. Então, a intensidade do exercício, ela é super importante, ela é chave. E nesse trabalho a gente viu que houve a liberação de alguns marcadores, mas de inflamação geral do músculo esquelético mínima, que em 48 horas provavelmente já estaria recuperado, né? Por quê? Porque não foi relatada nenhuma dor muscular, nem 24 horas, nem 48 horas depois da corrida. Então a gente sabe que, ok, vai ter a liberação de substâncias inflamatórias, sim, outras anti-inflamatórias, mas que se você se preparar, você vai bem. Uma coisa que você fala, Fernando, que é super importante, inclusive a preparação para o seu organismo suportar a condição do clima, né? Inverno já é complicado, né? Se você vai para alta montanha, você vai para situações de frio intenso. Mas é interessante que a própria altitude, ela te coloca para você ir o quê? Gradativamente subindo. Então, ok, lá você vai ter tempo do corpo se acostumar ao frio também. Mas o calor, ele é um grande inimigo, né, para a realização do exercício físico. E eu realizei até, saindo aí de Diamantina, não foi numa competição nem nada, mas a estrada real de bicicleta. Isso foi há 2 anos atrás, em janeiro, onde a gente teve todos os dias 35 graus. E teve um dia que eu acho que eu tive hipertermia, né? Então, assim, a gente tem consciência, mas viver na prática aquilo é uma situação, porque 9 horas da noite eu ainda transpirava, né? A gente sabe que a transpiração é para regular a temperatura corporal. E 9 horas da noite, fresco, e eu não parava de transpirar. Eu só fui melhorar quando eu coloquei, de fato, meu corpo em contato com água fria, quase gelada. Então, assim, são situações que a gente tem que ter conhecimento científico, né? Buscar esses conhecimentos com quem profissional que entende, então receber uma orientação, né? Ter também a vivência, mas a vivência que ela vá sendo gradativa para você começar a perceber essas situações, né? E não colocar aí realmente em risco. Ô Luciene, claro, o nosso papo aqui é exercício físico, mas pensando do ponto de vista da prática, por você também, além de ter conhecimento teórico do assunto, também é uma pessoa que tem conhecimento prático, né, do montanhismo, é difícil não falar sobre aspectos psicológicos, porque eu fico imaginando, né, uma situação em que você vai fazer o montanhismo e como que fica o psicológico de uma pessoa que começa a se sentir cansada e sabe que ainda existem várias horas para ser cumprida, e aí dentro dessa
dessa pergunta, eu queria que você falasse se você já teve alguma experiência nesse sentido, de você não estar preparada o suficiente para enfrentar aquela prova, ou um colega, né? Porque eu imagino que também seja uma situação extremamente delicada, uma situação em que muitas vezes o socorro está longe. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ansiedade que pode realmente gerar do ponto de vista psíquico mesmo esse exercício, né? Essa é uma questão importantíssima. Eu criei um grupo aqui em São Paulo que chama Experiência Trekking, e eu venho há um ano e pouquinho trabalhando vivências de trekking na montanha em pessoas que têm o objetivo maior de fazer algumas expedições, né, dentro do Brasil e fora desse. E eu venho aprendendo muito com isso, observando as pessoas. É interessante, né? A pessoa que está acostumada só a treinar dentro da academia e como elas se colocam também frente a essas situações. Então, a gente já teve situações em que choveu, despencou o mundo e a gente conseguimos chegar no cume da montanha, batemos lá, fizemos uma foto e descemos, porque estava frio, estava ventando. Então, como que as pessoas se comportam diante dessas situações, né? Umas pessoas colocavam, não estou aguentando mais, um rosto completamente cansado. Aí eu fui checar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca estava dentro do que a pessoa estava acostumada a treinar na esteira. Eu falei, não, você não está cansado, tem uma reserva daí para cima muito maior se você está como se você estivesse andando na sua esteira. Então, mas a situação psicológica coloca a pessoa frente àquela situação e ela acha que ela está no extremo do cansaço e que está usando o corpo assim ao máximo. Outra pessoa, já fui checar o pulso, estava ficando para trás no grupo, estava com frequência cardíaca máxima. E ela não tinha esse aspecto psicológico. Ela tinha uma consciência, eu achei interessante. Ela falou assim, eu estou realmente no meu máximo. Aí eu falei, posso checar a sua frequência? Ela estava com uma frequência altíssima. Eu falei, ok, é isso mesmo, você está no seu máximo, você vai devagarinho, não tem problema, nós vamos esperar. E o ritmo do grupo é o ritmo do último e vai todo mundo chegar. Então, isso é um aspecto muito importante. E aí ela percebeu que ela precisa de um preparo físico melhor e que o outro precisa cuidar do aspecto psicológico. Então, eu trouxe algumas imagens para vocês que eu acho que exemplifica, porque a realidade da montanha ela é muito assim, é muito diferente, né, do que você ficar num ambiente protegido e a imensidão que é a montanha. Eu acho que é legal a gente ver isso. Ok, pode ir. Pronto. Já está passando? Tá certinho. Essa, então, é a travessia da Serra Fina, ela é clássica, é um grande desafio, ela se dá aqui na Serra da Mantiqueira, e ela passa aí nas divisas dos estados de São Paulo, né, entre São Paulo e Minas, e lá na frente, no Pico dos Três Estados, ela justamente faz divisa também com o Rio de Janeiro. Eu peguei esse exemplo do Vic Lock de uma pessoa que eu não conheço, mas só para a gente ter uma ideia de distância, 29 quilômetros, para ter uma ideia do ganho, né, elevação, 3.259 metros assim, de desnível, que você entre descer e subir, né, o tempo total aqui 68 horas. E aqui tem o aspecto, né, Pedra da Mina, que é o ponto culminante, ponto mais alto. Então, você pode fazer o desafio de 24 horas, eu já participei uma vez, e realmente precisa um preparo bem específico, ou você pode fazer de 3 ou 4 dias. E aqui a gente tem uma ideia dessa imensidão, né, que é. Então, assim, o que é uma pessoa dentro... Então, acho que primeiro a gente tem que ter um respeito muito grande pela montanha e ir preparado para fazer a travessia, eu acho que já é essa questão do respeito pela montanha e pela sua própria vida, né, porque, como o Fabrício colocou, um resgate aqui é uma questão bastante complicada. Aqui, ó, vocês visualizam pessoas, né, fica todo mundo muito pequenininho e você vai caminhando aqui pela crista da montanha. Aqui, ó, pessoas, né? Então, a gente vem caminhando pela crista e tem hora que vai descer, tem hora que vai subir e vai atravessando. Então, é muito legal a consciência, né, de si, esse contato com a natureza, a consciência dos nossos limites, né? Eu acho que os nossos limites esbarram tanto no psicológico quanto no físico, né? Aqui, por exemplo, ó, começa a descida para o capim amarelo, ó, aqui mais pessoas, e aqui é o acampamento, tá vendo? Parece que não é verdade, né?
Mas aí estou aproximando para vocês verem. Já tem umas pessoas que já chegaram, esse foi o desafio de 24 horas. E aqui as barracas montadas no capim amarelo. Então aqui é a pausa para dormir e vamos fazer o restante no dia seguinte. Então quase chegando lá no capim amarelo, depois a trilha vai aqui um pouco pelo vale e vai embora. Então, isso é um aspecto bastante importante, né? A gente ter consciência dessa imensidão. E um outro exemplo, falando dentro do que o Fabrício colocou, foi essa experiência que eu tive na expedição para o Cerro El Plata. Existe aí um pouquinho de diferença quando a gente procura na internet, ou mesmo na placa do cume. Vamos colocar em uma média de 6.000 metros. Ele fica no Parque Provincial Cordón del Plata, em Mendoza, na Argentina. A minha ideia era fazer uma Aconcagua, então eu fui fazer aqui a aclimatação, né? E porque é um ambiente super bonito e o próprio parque, né, do Aconcagua não é tão interessante, tão bonito para você aclimatar. Então, muitas pessoas usam aclimatar aqui no Cerro Plata, depois vai descer, dá um descanso em Mendoza e parte já para mais alguns poucos dias até fazer o Aconcagua. Então, a gente segue indo para o campo base, né? E aí a gente começa a ter ideia de quão inóspito é o ambiente, né? Principalmente nessas regiões de alta montanha, não tem vegetação, né? Vai ficando cada vez menos vegetação, você vai encontrar depois o glaciar. Então isso impacta muito, né? Porque não é um ambiente que a gente está acostumado a ver. Aqui é o glaciar, é coberto, isso aqui tudo são gelos, né? E aqui é o acampamento, um dos acampamentos básicos possíveis, né? Então a gente tem uma ideia da altura que estamos, né? Lá embaixo o lago. E aqui começa a trilha. Então, a partir do campo base, dia após dia, você vai sempre subir até chegar o dia que você está bem aclimatado em relação à altitude e vai fazer o ataque ao cume. Então, para vocês terem uma ideia, eu devo ter percorrido esse caminho umas 6 ou 8 vezes. E aqui, está a trilha, vocês acompanhando comigo, né? Ela vai passando aqui, vai serpenteando e vai lá em cima, vai atravessar aqui essa montanha. E aqui já quase chegando naquela parte alta que eu mostrei para vocês. Pronto, é aqui para vocês terem uma ideia dessa imensidão. Lá na frente vai uma pessoa. E foi exatamente nesse ponto, dessa virada para a curva, né? Valecitos foi uma das montanhas que eu usei para aclimatar. Então vai até lá, depois vai voltar tudo. E justamente nesse ponto, no dia do ataque ao cume, a gente sai à noite, né? Então, chegando aqui, mais ou menos nesse ponto, estava nascendo o sol, que foi essa foto que eu coloquei como marco. Porque foi nesse ponto que eu tive um problema com o meu aspecto psicológico. Eu entrei, vamos dizer, em pânico. Eu fiz sozinha essa expedição, mas no dia do ataque ao cume, eu estava com mais 3 pessoas que também queriam fazer o cume naquele dia. Mas cada um vai no seu ritmo, né? Um pouco mais para frente. E aqui eu comecei, né, entrar um pouco em pânico, minha frequência cardíaca começou a aumentar, senti o coração disparado, comecei a hiperventilar, e aí eu parei e pensei, não, minha frequência cardíaca, isso não é normal, eu já subi aqui algumas vezes, eu sei que essa parte não me causa esse cansaço. Então, o que está acontecendo? Aí eu comecei a pensar que eu estava realmente em pânico. Pensei, o que eu estou fazendo aqui, né? Foi uma das poucas vezes que me deu esse pensamento. Mas pode acontecer, né? E aí eu falei, nossa, e agora? Agora teve uma ideia, um clique, porque eu não tive essa preparação psicológica ou ideias do que fazer. Teve o clique, muito intuitivo, né? Conta os passos, né? Só veio assim na mente, conta os passos. Então, eu resolvi começar a caminhar e focar nos meus passos. Então, dali para frente, foi exatamente aí nesse momento, o sol já tinha se levantado, então eu levantei e falei, vou contar os passos. E fui caminhando lentamente, contando os meus passos. E depois eu consegui fazer uma análise de que, na verdade, foi um problema psicológico mesmo, e que ao contar meus passos, eu desviei a atenção do medo, né, que eu tive, de que alguma coisa, enfim, o medo te abrange, te leva para muitos lugares que não são lugares bons, né, que te limita. E ele é importante, mas em determinado momento você tem que saber controlar. Então, eu comecei a caminhar contando os passos e eu esqueci naquele momento e ele realmente não voltou mais. E é interessante porque o colega que praticamente saiu junto, um rapaz da Argentina, nesse dia,
ele não estava tão bem. E eu já tinha passado com ele, por exemplo, no dia de fazer o cume do Valecitos, ele foi antes, voltou mais rápido do que eu, ele estava super bem. Nesse dia, depois deste evento, ele chegou perto de mim. Luciene, eu posso te acompanhar? Eu posso ir atrás de você no seu ritmo? Você está andando em um ritmo bom. Eu falei, claro, fica à vontade. E aí nós fomos juntos ali naquele mesmo passinho, né? E eu falei, engraçado, né? Porque, bom, ele não sabia o que tinha acontecido comigo e eu não tinha percebido que ele também não estava, talvez também tenha sido um aspecto psicológico dele, né? E aí seguimos essa subida final, tem uma curva aí, para o cume, o único lugar que ainda tinha neve, e chegamos no cume, né? 6.050, Cerro Plata, e daqui a gente avista o Aconcagua, que, para falar a verdade, eu não consigo identificar qual das duas montanhas que seria, e é muito próximo, né? A Aconcagua está muito próximo daqui. E foi sucesso, mas é um aspecto que, assim, não poderia não ter dado certo, né? Neste momento. Sensacional. Você até sorriu então, ali assim, no final, né, Luciene? Eu falo que são aspectos que a gente tem que desenvolver, porque realmente, para mim, veio essa intuição e poderia não ter acontecido, né? E você já tem uma experiência. Imagina com quem está indo pela primeira vez, né? Esse desespero pode surgir a qualquer momento e você tem que estar preparado para isso, né? Quando você está no seu treinamento, por exemplo, você deu o exemplo da esteira, ok, você desliga e vai embora para casa. E lá, no meio da travessia, lá, tem que fazer, né? Você vai contar passos, você vai achar alguma estratégia psicológica ali mesmo para conseguir chegar até o final. E é importante também, Fabrício, a questão do próprio preparo físico, porque assim, o ataque ao cume, chegou no cume, ai que lindo. Não é lindo. É metade do caminho, né? Tem que voltar, né? Você tem que voltar tudo aquilo. E hoje, sinceramente, assim, eu poderia estar melhor preparada, né? Porque eu cheguei num tamanho cansaço, foram 12 horas. Acho que eu saí 4 da manhã, cheguei 6 horas da tarde no acampamento de volta. Então, assim, não é para chegar no seu limite, sabe? Não é para chegar no seu limite. Eu realmente cheguei no limite. E isso é uma coisa que você vai cada vez valorizando mais, né? Então, esse preparo físico ele é fundamental e o físico afeta o psicológico e vice-versa, né? Ô, Luciene, eu vou te falar assim, a minha experiência, né, aqui no Pico Pitambé, e assim, nós somos um grupo, tinha pessoas totalmente despreparadas, né, chegaram lá de paraquedas, diferentes cidades, né, algumas pessoas ficaram pelo caminho, e é exatamente isso que você falou, né? Chegou lá em cima, a pessoa falou assim, eu não dou conta de voltar. Isso aconteceu aqui, né? E assim, tinha pessoas assim de 50 anos, 55. Como é que essa questão da idade? Qual é o impacto da idade? Eu estou falando de um exemplo, uma caminhada nós temos uma caminhada que foi, acho que foi 5 horas para subir, né? Então, assim, existe um limite, vamos dizer assim, nessa relação da idade? Acho que é importante discutir isso, né? Bom, eu tenho uma consideração fisiológica e uma consideração de experiência minha, que eu não sei se ela é válida do ponto de vista científico. A fisiológica é a questão que a parte nutricional vai sendo cada vez mais importante à medida que a gente envelhece, porque o músculo ele já não responde tão facilmente, você vai precisar da proteína para você conseguir aquele... Ele responde, eu acho que a gente sabe que não tem essa, né? Qualquer idade que você começa a treinar, que você vai... Só que a idade vai levar a um desgaste maior, um tempo de recuperação maior. Então, assim, vai ter que ter uma suplementação alimentar, de proteica. Então, vai ter que ter um ganho de massa muscular para participar dessas expedições maior, porque você sabe que vai ter que perder. Então, vai ter que ter um capricho maior, eu diria assim. Bom, Luciene, a gente está aí chegando já no finalzinho, né, do nosso bate-papo. É bacana demais esse relato seu aí, né, falar sobre a preparação física, a importância desse tipo de preparação e outros aspectos também. Eu vou deixar para você dar as palavras finais, alguma coisa que você queira acrescentar, né, e principalmente falar sobre o curso, como é que faz inscrição, quando que é importante, muita gente vai se interessar aí por esse conteúdo. Tá joia, obrigada.
Bom, agradeço mais uma vez o convite, essa oportunidade, né, inclusive de divulgar o curso e divulgar, acho que o conhecimento. É importante a gente tentar cada vez mais levar informação, né, para as pessoas, que é possível elas fazerem uma prática esportiva com mais consciência, né, independente de qual seja, buscar sempre profissionais, né, competentes, profissionais específicos dentro de cada área. Acho que isso é muito, muito importante e vem só agregar, né. Então, eu gostaria de deixar o contato, o curso sobre a fisiologia do treinamento físico para montanhismo, ele começa dia 19 de janeiro, são 100% online, né? São 4 aulas, sendo uma aula por semana, somente a última aula que será ao vivo, online, nesse mesmo esquema, onde eu vou trazer um caso para a gente discutir, e aí vamos fazer o fechamento do curso. As inscrições podem ser feitas no site educacão, tracinho, não é o underline, é tracinho, cap.com.br. Educacão, tracinho, cap.com.br. A gente põe aqui na descrição, né, o link, né, Fabrício? Ah, legal. Muito obrigada, Fabrício, Fernando, por essa oportunidade. E é isso. Estou à disposição e é sempre um prazer muito grande conversar sobre exercício físico e a ciência por trás dessa prática. E você está convidado a vir subir aqui o Pico Itambé e fazer a trilha com a gente aqui, beleza? Aí você vai lá com o Fernando e me conta como que foi, tá? Como assim? Então, nosso desafio vai ser levar o Fabrício, você né? filma, você faz o seguinte, você filma. O grande desafio vai ser levar o Fabrício. Você filma e me mostra. Se tiver Wi-Fi lá, você faz uma live, eu assisto daqui. Fazer o curso do CAP, já vai pegando as dicas de treinamento. Vou não, tá? Luciano, muitíssimo obrigado também, viu, pela sua presença e pedir para o pessoal aqui, né, que acompanhou essa fantástica entrevista e faça a sua inscrição aqui no nosso canal, acione aí o sininho de notificação e também compartilhe esse vídeo, tá bom? Luciano, muitíssimo obrigado mesmo, viu? Foi um prazer, espero te ver várias vezes aqui nesse canal. Vamos pensar no próximo tema, então. Então tá jóia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, um abraço. Boa noite. Obrigado.